Lucas 16:16. Lucas 16:16. Diz assim: vocês são mestres em parecer importantes na frente dos outros, mas Deus sabe o que está atrás dessa fachada. Aquilo que a sociedade acha fantástico, Deus, que vê o íntimo, chama de horroroso. A lei de Deus e os profetas alcançaram o auge em João. Agora é hora do reino de Deus. Isso na minha tradução. Amados, abençoados, eleitos de Deus, graça e muita paz. Hoje é dia 28, faltando apenas 2 dias para se concretizar, né? Aquela profecia que todos na internet estão falando a respeito do espírito da morte, do dia 30, né? A partir da meia-noite. Misericórdia. Bom, uns falam, né? Isso é uma revelação que não é, para mim não é revelação, um revelamento, ou não é uma profecia, porque não existe profeta segundo nós acabamos de ler. Isso é uma profetada, uma visagem. Então, hoje eles estão tão desesperados, mas tão desesperados, que eles não... Quando eu falo eles, eu estou falando do sistema religioso. Isso não existe. Então, esse senhor, esse abençoado, iluminado, mas ele não sabe disso, ele nasceu no sistema religioso, portanto, tem até um nome que pertence também, que foi tirado, foi inspirado no antigo pacto, né? Lá no sistema, na lei de Moisés, Ezequias Silva. Quantas pessoas no decorrer dessa semana me procuraram no meu trabalho, perguntando a respeito, e aí, o que você acha? Tem gente desesperada, querendo, exagerando, né? Querendo cortar os pulsos e... Ei, até hoje, dezenas e dezenas, eu não vou aqui tomar o seu tempo, ou então até mesmo gastar o pouco tempo que eu tenho para dizer, enumerar todas as vezes em que disseram que Cristo estava voltando, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo. Já aconteceu a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, Cristo não veio, peste negra, bubônica e não sei o que, e agora tem essa também, Cristo vai vir e nunca veio. Então não adianta, eu não quero me tornar repetitivo, mas como existem pessoas novas, né? Então a gente está sempre repetindo praticamente a mesma coisa para que inculque, para que de repente essa pessoa também, ou esses que estão chegando agora, entendam e vão pesquisar. Veja bem, nós temos a escolha. Eu entendo de uma maneira, mas você pode concordar ou discordar de mim. Agora, o que eu vejo aí são pregações dos chamados pastores, né? Que não passam de sacerdotes, que falam a respeito de que todas as coisas que aquelas pessoas estão ali na igreja, que elas têm dúvida, elas vão procurar saber do pastor. Elas não vêm procurar saber aqui, entendeu? Não vem, porque não existe mais. Quando a gente fala em profecia, isso não existe mais, não tem como. Em 1 Coríntios 14, né, eu encontro ali 3 tipos de profecia. Aquela profecia preditiva, né, que é previsões para o futuro, aquela profecia revelada, né, que é a palavra de Deus explicada, revelada e falada, e também aquela profecia do entendimento, quando o Evangelho fala sobre nós e entendemos e explicamos aos outros. É exatamente isso que a gente está tentando fazer, da minha maneira, lógico, simples, talvez não inteligível, né, mas fazendo com que as pessoas que não entendem, elas vão pesquisar. Agora, existem também pessoas
Como Daniel, veja que eu só estou pregando, estou falando aqui a respeito do antigo pacto, porque agora já não existe mais. Do ano 70 para trás, sim, lei, profeta e tal. Hoje não. Agora as pessoas é assim, né? Elas estão esperando, olhando para o alto, esperando a vinda de Jesus. Ok. Aí você chega para essa pessoa e fala assim: ah, você está esperando o Cristo voltar. Então quem é que habita? Opa! Quem habita dentro de mim é o próprio Deus, é o próprio Cristo. Ué, e então não tem lógica, não tem explicação. Como é que ele mora em você e você está o esperando? Ah, sem chance, isso aí não existe. Agora vem esse abençoado, em plena pandemia, onde a Bíblia diz, tem até um outro abençoado também aí que fala que a terra vai pegar fogo, e Eclesiastes 1,4 diz que geração vai, geração vem, e a terra vai continuar aqui, sem problema. Não. Então, é falta de entendimento. Agora, Daniel capítulo 10, versículo 12, ele também fala, ele fala, ó, ímpio sempre continuará ímpio. Hoje, 90 e tantos por cento aí das pessoas que congregam, elas estão lá por medo. O diabo, o inferno, é pecado, entendeu? Essas pessoas fazem como esse senhor aí, esse abençoado Ezequiel Silva, coitado, ele já nasceu no sistema, ele o próprio nome dele também já vem de lá, né? Então, são pessoas que estão ali, esse aí, por exemplo, ele vive o sistema religioso. Jamais vão se ouvir, se não for uma igreja da graça mesmo, né, assim, do evangelho, que prega o evangelho da graça, você não vai ouvir tais coisas que a gente está falando. A gente, que eu digo, tanto eu como vários e vários pregadores da palavra de Deus no evangelho da graça, no evangelho genuíno. Você não vai ouvir isso no sistema, porque isso não vai gerar dinheiro, não vai gerar verba. Então tem pessoas que não sabem fazer outra coisa a não ser, sabe, receber, pegar alguma coisa de graça. Dinheiro, vem cá, o dízimo e tal. Eles não pregam Malaquias no seu contexto. Prega um texto que você vai ser, que o gafanhoto, o devorador, que na realidade é gafanhoto, se você quiser saber a respeito, você vai lá em Joel 1,4, está dizendo, Joel 1 está dizendo lá o que é o gafanhoto, o que é esse devorador, que é o gafanhoto. Mas eles não vão falar isso, vai falar isso aí para quê? Porque senão aí não tem... Olha, outra coisa, Judas foi o primeiro a levar as pessoas a Cristo por dinheiro. Lembra-se? Pois é, ele faleceu, ele morreu, tudo mais, tal, mas continuou, a lenda continuou, ele deixou um legado. Os pastores hoje, lógico que existem pastores sérios que estão sendo enganados, né? Nasceu no berço evangélico e vai continuar ali mesmo. Mas porque não descobriram a verdade ainda. Agora outros já não. Outros já sabem dessa verdade, mas não pregam porque não rende. Judas, repito, Judas foi o primeiro a levar pessoas a Cristo por dinheiro, ok? Tem alguma... dá para ver, perceber mais ou menos aí o que está acontecendo, o que já aconteceu e o que está acontecendo hoje? Então, muita coisa que está acontecendo hoje, para não dizer o 100%, mas 99,99%, que acontece hoje nessas sinagogas chamadas igrejas, é exatamente isso que aconteceu no passado. Então a gente não tem como, sabe, contradizer isso, porque na realidade Deus criou, né? Ele criou o ímpio e o justo, um para combater o outro, lógico. Então, nessas e outras aí, não adianta falar por exemplo, Ezequias Silva, o que vai ser que esse homem vai dizer no dia 1º, ou após o dia 30, o que é que ele vai dizer? Porque isso não vai acontecer.
segundo a Bíblia, que eu creio muito nas escrituras aqui, essas epístolas paulinas, né, que foi a revelação que Cristo deu a Paulo, que Deus deu a Paulo, não tem como, né? Tem como acontecer. Agora, o que é que ele vai dizer? Porque os outros já teve mais dezenas e dezenas, como eu já disse aí, de pessoas que profetizaram, quer dizer, deu aquela profetada, né? Revelamento, aquela visagem, porque não existe mais, hoje não existe mais profeta. O único que você tem que acreditar é Cristo. E você, através dessas revelações, dessas epístolas, você vai ver a revelação, vai entender a revelação de Cristo ali. Mas tem muita gente que não adianta. Elas foram, como Daniel 10 diz, elas foram criadas, preparadas, programadas para serem ímpias. Elas podem estar aí 10, 15, 20 anos dentro da igreja, mas ela está lá por medo. Eu acabei de dizer, por medo. Então isso aí não. Em 1 João, capítulo 2, versículo 27, também diz assim que nós não precisamos de teologia, não precisamos de profetas, porque não existe mais. Nas igrejas hoje o que você mais vê é profeta, mas na realidade é profetada. Ah, a irmã falou, o irmão falou. Isso não existe. O próprio, se Cristo está em você, que está em você, vamos lá, não quero ser repetitivo. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17. 2 Coríntios 6, 16. Atos 17, 24. Todos levam a você, e tem muitas passagens por aí que prova que você é a igreja. Agora não, como eles estão desesperados, aí esse pobre coitado aí, perdão da palavra, põe medo nas pessoas em plena pandemia. As pessoas já estão assim, sabe, saturadas. Está morrendo tanta gente, e aí vem um abençoado e fala, né? Eu vejo sabe, fisionomia das pessoas que se dizem cristãs, né? Porque é brincadeira. Tiago 1:27 explica direitinho sobre isso. Tiago, capítulo 1, para ser mais claro. Explica direitinho. Então leia e vai entender. Peça entendimento, discernimento a Deus que Ele vai dar. A Bíblia, ela é muito... Tudo que tinha que acontecer já aconteceu. Essas profecias, por isso que eu digo que não existe mais profeta hoje. Essas profecias já aconteceram até os anos 70. Se você for ver, na sua tradução tá lá, bonitinho, Lucas 16, 16. Os profetas, a lei e os profetas duraram, foram até João. Então, isso não é pregado, e se é superficialmente, né? É aquele tipo en passant, sabe? É algo que... Então as pessoas estão bitoladas, elas estão hipnotizadas. Então essas já foram. Todas as minhas palavras aqui, eu sempre lembro de uma passagem. O quê? Aquela historinha, né, que em Êxodo lá, quando teve que Moisés foi escolhido por Deus para tirar o povo do Egito, para livrar o povo de lá, aí então ele falava com Deus, Deus dava uma ordem, eu não sei falar, não sei, aí ele, o irmão, tal, então vamos lá. Aí quando chegava lá na metade do caminho, ele já endurecia o coração de Faraó. Então demorou muito, ele mesmo fazia isso. Vamos lá, Isaías 47, 5, né? Ou 45, 7, desculpe. Está dizendo lá que ele criou todas essas coisas, né? Romanos 11, 36, de 33 a 36, também diz a mesma coisa, tudo por ele, para ele, foi criado para ele mesmo, tudo por ele, não existe outro. Então, nós estamos passando aqui só para dizer a respeito dessas coisas que as pessoas elas creem de uma maneira onde na realidade eu vi aí recentemente também uma pregação evangélica sobre isso, sobre esse espírito da morte, cavalo amarelo, isso aí é linguagem, figura de linguagem, isso não existe. É uma questão de entendimento. É você ler e entender. Agora, ler por ler,
A maioria das pessoas hoje lê a Bíblia como se fosse uma revista Melodia ou Veja ou algo assim, com figuras e tudo mais, aí beleza pura, ia guardar. Mas como não é, ela não entra lá na história para saber como é que funciona, como é que essas coisas foram feitas, escritas lá para os judeus, os israelitas, sabe? Que hoje já não, hoje você já é livre. Você é livre, foi por isso que Cristo nos libertou. Então não existe esse tipo de... Esse homem ele fala cada abobrinha, cada besteira. Ele fala tipo emocionado, como se estivesse chorando, mas o que eu costumo dizer, eu acho que se caísse uma lágrima ali, não ia saciar a sede de uma pulga. Porque é assim, é o marketing, sabe? Tem que trazer o povo novamente, porque tem muita gente saindo, graças a Deus, saindo desses açapões aí, desses galpões, sabe, celas. É desse jeito que está funcionando, graças a Deus que está acontecendo isso. Então, se as pessoas conhecerem o Evangelho da Graça de verdade, genuíno, ela ia passar longe da igreja, dessas chamadas igrejas. Porque quando por exemplo, um pastor ou uma pastora, um líder religioso chega e fala, ó, você foi levantado por Deus para ser diácono, você diaconiza, você presbítero, você não sei o quê. Na realidade, ele está angariando pessoas, né, para trabalhar para ele, para trabalhar, entendeu? É assim que funciona. Essas igrejas, esses pastores, eles são presidentes de empresas. Então, como eu sempre digo, onde é uma empresa onde o funcionário não recebe salário, ele paga o salário. Essa é a verdade. E como a situação está crítica, eu tenho visto, mas está correndo tanta coisa pela internet sobre... E tem cantores gospel, né? Que saíram do esquema e agora eles estão entregando o esquema, como que é. Não é aquelas coisas como a gente vê na televisão, lá bonitinho. Não, não, não. Nada disso. Tem aí um irmão, aí, um ex-pastor, que ele fala, quando ele foi ungido, ele falou, foi ungido, não vou nem citar quem aqui, mas ele foi ungido e a pessoa que o bispo que ungiu disse para ele, seja bem-vindo ao inferno. Ó, porque daí tem meta para se angariar dízimo, oferta, tem que inventar, tem que colocar, que nem o outro lá, um grão de feijão lá, R$ 1.000, se você tiver fé, então, para. Então, essas coisas não entram. Então, agora, aí o pessoal fala, isso aí é final dos tempos. Mas não, já está escrito. Esse homem, por exemplo, pobre coitado, ele foi criado para isso mesmo. Deus o colocou no mundo para isso mesmo, entendeu? Porque agora, entendo eu, agora sim, aí ele vai fazer diferença entre quem serve e quem não serve. Lá em Malaquias está isso aí, capítulo 3. Está dizendo, aí ele vai fazer a diferença. E essa diferença se você serve o sistema religioso, você já nasceu para o sistema religioso, então não adianta você ouvir essa minha palavra aqui. Eu digo, qualquer outro pregador da graça, que ela vai entrar por aqui e sair por aqui. E muito, ao invés de você pegar e criar um canal e falar, e se defender, e defender o evangelho que você crê, que alguém crê que está no sistema, não. Vai entrar, entra aí nos comentários, ou então pelo WhatsApp, tal, e vai começar a criticar. Não, vai lá, veja, hoje dessas tantas centenas e centenas de religiões que existem, a única que chama esse povo, nós que cremos no Evangelho da Graça, que chama de herege, desigrejado, são os pentecostais. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Porque na realidade, se não, né? Eu ouvi já de pastor aí que fala, pô, peraí, mas tá certo que o correto que você está pregando é a graça, tá totalmente correto. Só que para mim,
não tem graça. Entendeu? Quer dizer, para ele, pastor, não tem graça. Mas que eu estou certo, eu estou certo. Quer dizer, a Bíblia aqui, o escrito está certo. Tá? Beleza? Deu para entender até aí? Quer dizer, a gente vai falando e tal, mas 1 Tessalonicenses capítulo 5, dá para você examinar tudo e reter o que é bom, é o que está dizendo lá. Né? Então, tudo que a gente falar aqui, entenda como peça entendimento. Procura ver dentro da palavra, será que o Hélio está certo mesmo? Será que é isso? Então vou lá verificar. Todo mundo tem esse direito de concordar ou discordar. Mas seja, sabe, seja uma pessoa consciente, tenha entendimento. Porque não dá, sabe, é muito difícil. Isso para nós, o povo que crê na graça, para mim foi tão fácil entender isso depois de 20 anos, né? Lógico, aí eu vim sozinho, foi fácil para entender. A graça é a desgraça da religião e vice-versa. A religião é a desgraça da graça. É nessas e outras que eu digo. Veja, as pessoas têm mais é que estudar, ver, pesquisar. Não vai naquelas de que por um acaso tem gente que só abre a Bíblia só no domingo quando vai na igreja, porque para que eu vou ler a Bíblia? Para que eu vou ver? Não, já tem um pastor lá que ele lê o versículo para mim, interpreta, já tem. Então ele vai interpretar do jeito que ele quer, sabe? E levar você para onde que ele quer. Porque você, quando você, eu digo você de um modo geral, não estou apontando e nem citando pessoas, nomes, mas quando nós entramos, acho que é melhor falar nós, né? Eu, porque comigo já aconteceu isso também. Quando eu entrei na igreja, eu era considerado como uma ovelha com aquela gordinho e tudo mais, de lãs e tal, mas a permanência ela foi, quer dizer, eu estava sempre sendo tosquiado, entendeu? Então quando a gente sai totalmente só pele e osso, porque já foi, sabe, não tem como mais, não tem mais de onde tirar. E outra, e se acontece alguma coisa ruim com você, é porque, pô, a sua fé está abalada, é falta de fé, a gente precisa orar. Esse abençoado que escreveu o livro aí que a terra vai pegar fogo, fazendo uma continha básica assim, 8 milhões eu acho que já está na conta do abençoado. Vendendo um livro de 35 a 40 reais, esse livro aí. E as pessoas, vixe, elas ficam doidas, elas ficam assim, sabe? Num livro, nem na Bíblia. A Bíblia, se você quer saber, se você não entender direitinho os escritos, nem nela você deve confiar. Nem nela. Porque se você lê apenas um versículo, um textinho apenas, e ficar por ali, o que está acontecendo hoje nesse sistema, então é pregado de uma tal maneira, é só aquilo que convém. Veja, quase que na totalidade das igrejas, dessas chamadas igrejas, elas pregam o Antigo Testamento. Muro de Jericó, Cova dos Leões, os 21 dias de jejum de Daniel, e assim por aí. É só isso aí, só isso. É como se tivesse só o Antigo Testamento, só. Ela não vai para lá. É como eu sempre falo para minha esposa aqui, eu falo, é como se estivesse subindo a escada rolante que desce. É muito complicado, muito complicado. Outra coisa, alguém me perguntou aí sobre o irmão Lázaro e outros também que morreram, né, dentro do Evangelho. Aí a pergunta foi, serviram a Deus e Deus não os salvou. A resposta foi, nem sei como, mas a resposta foi, Deus o salvou, apenas não o curou. Essa é a realidade. Porque quando a pessoa já está, que ela já foi, sabe, o intuito de Deus na vida dessa pessoa foi criá-la para o sistema. Então ela já não é mais, ela não faz parte. Quando você diz para ela que ela foi escolhida desde antes da fundação do mundo, lá em Efésios 3, 1, 3 a 5, está dizendo isso, ou então 2, 8 e 9 do mesmo Efésios, que fala os eleitos de Deus, então essa pessoa não foi eleita.
Se você for em 2 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 2, diz que a fé não é de todos. Não é de todos. Sempre está dizendo que é muitos. Quando fala muitos, não são todos, né? Se for, alguém me explica porque eu não entendo. Muitos não são todos. Veja só, Mateus capítulo 15, versículo 24 também diz que não é. Cristo não veio para todos, ele veio para muitos. É aí que a gente tem que entender. E outra de mais a mais, essa Jesus de Nazaré, quando veio, quando o pessoal fala que nas nuvens e tudo mais, que é uma figura de linguagem, né? Mas poucos entendem. Então isso aí foi para o povo de Israel. Israel. Êxodo 13, capítulo 13, versículo 23, diz lá que essas coisas aconteceram, essas profecias aí, as pragas e tudo mais, foram para os egípcios que tinham que ser mortos, entendeu? Na realidade, isso aí é tudo lá, tudo no passado, no antigo pacto. Hoje já é diferente, hoje não existe mais isso. Então, essas pessoas, elas nasceram num sistema religioso e morrem no sistema religioso. Por exemplo, eu ouvi esses dias aí alguém falando, um cantor gospel que saiu do sistema, está totalmente, sabe, tosquiado, né? Diz que não é nada daquilo que aparenta ser, é um negócio meio complicado de entender. A gente vê, parece que é tudo lindo, maravilhoso, tem pessoas que vai, só eu já fiz isso, vai, chora e tal, mas não sabe o que acontece lá nos bastidores. Eu tive vendo aqui mesmo no YouTube, né, cantores evangélicos que falam a respeito. Não é do jeito que a gente quer. Ou eles falam assim, não é do jeito que a gente pensa que é e que eles querem. Não. O que vale ganhar o mundo todo e perder a sua alma é o que eu ouvi dessa pessoa aí que saiu do sistema religioso, né, gospel. Mas vamos lá. Hoje muita gente está acordando, né? Isso lembra muito do canal de um amigo, de um abençoado, o Júlio Chaves. O povo está acordando, né? Ele tem um canal com o nome de Acorda, Povo de Deus. E é o que eu uso agora também. O povo está acordando, né? Está acordando. Então nessas e outras aí, a gente tem mais é que orar, porque para essas pessoas aí, elas precisam tanto de Deus como nós. E esse Ezequias Silva, pelo menos a minha oração ele já está tendo, já faz tempo, faz tempo. Eu ouvi também agora, só para encerrar, eu ouvi aí também de um pastor que uma irmãzinha estava grávida e virou até um meme na internet, né? A irmãzinha estava grávida e ele pegou e botou a mão na cabeça dela e foi orar que Deus está dizendo que não sei o que, eis que te digo que se não for um varão vai ser uma varoa. Tem lógica? Se não for um varão vai ser uma varoa. Beleza? Então a pessoa já chora toda chorosa e não sei o que. Lógico. O que vai nascer ali se não for um ser humano, uma abençoada ou um abençoado? Brincadeira. Eu quero dizer o seguinte, o meu nome é Hélio Gonçalves, esse é o canal Conversa em Graça. Eu não quero ser nenhum... No passado eles falavam muito sobre um tal de Danny Kruger, né? O doutor sabe tudo. Eu não sei de tudo, eu sou filho daquele, não ovelha, filho daquele que sabe tudo, tá certo? Tem também, hoje, quer dizer, no passado tinha também aquela, muitos conhecem, né? A oração da Gestalt, dizendo que é o seguinte, eu, Hélio, sou o que sou e você é o que você é. Portanto, veja bem, o espírito que habita em você é o mesmo que habita em mim, mas na carne, né? Na carne é um bocadinho diferente, né? A maneira da gente... Mas vamos lá. Eu gostaria de encerrar. Deixe-me ver. Vamos ler aqui novamente Lucas 16, 16.
Portanto, fique na paz. Jesus te ama, está dentro de você, te dá saúde, força. Ele não veio para matar, nem para roubar, nem para destruir nesse sentido. Profetas, ele não veio aqui para falar para você, ó, você é assim, 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 que Deus mandou falar para você. Não. Ah, Deus mandou falar para você que você vai morrer, que você vai para o inferno. Não, isso foi para os israelitas lá e tudo mais, matar o cordeiro, ungir os umbrais. Isso naquela época. Hoje ele já habita em você. Ninguém pode tocar em você. Você é menino dos olhos de Deus. Você já é um abençoado, um eleito. Tá certo? Vamos ler novamente. Agora vamos ler desde o verso 14. Lucas 14, de 14 a 18. Vamos lá, 16, né? Lucas 16, de 14 a 18. Depois de ouvir isso, os fariseus que eram obcecados por dinheiro passaram a olhá-lo com desprezo, tratando-o como alguém indigno. Jesus reprovou essa atitude e disse: vocês são mestres em parecer importantes na frente dos outros, mas Deus sabe o que está atrás dessa fachada. Aquilo que a sociedade acha fantástico, Deus vê o íntimo e chama de horroroso. A lei de Deus e os profetas alcançaram o auge em Jesus. Querido Deus, amado Pai, eu quero que, em nome de Jesus, aquele que habita em mim, eu apenas digo, eu profetizo em seu nome, não como esses de hoje. Eu profetizo em nome de Cristo que habita em mim, que quem está vendo esse vídeo vai viver até quando Deus quiser. Na riqueza, na abundância de saúde, nada vai tocar nele. Doenças, esse espírito da morte aí, não, nada disso vai existir. Seja abençoado. Você já é abençoado. Deus sempre foi, é e será eternamente contigo e os seus. Não temas. Ele usa esse não temas 365 vezes na Bíblia. E isso é para você. Até a próxima.